Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com os personagens tridimensionais e as suas características. Além disso, a gente vai aprender sobre o backstory e a gente vai saber um pouquinho mais como desenvolver os nossos personagens. Bora lá treinar? Bem, pessoal, na aula anterior a gente viu a narrativa, a gente viu que a narrativa é estruturada por um enredo e agora a gente vai ver quem move o nosso enredo, que são os personagens ou as personagens. E o que é o design de personagem? O design de personagem é a ação de criar algo ou alguém que na nossa trama, na nossa história, é capaz de provocar uma expectativa, uma reação emocional de quem está assistindo, do nosso público. Lembrando que o design de personagens, de maneira nenhuma, é recorrer a modelos prontos. Aliás, é repugnar, né? É não querer recorrer a modelos prontos. Cada personagem é um ser que pensa. Cada personagem, ele sente e ele se comporta de uma forma determinada dentro da história. Nunca vai agir da mesma forma. Então, um personagem não vai ser igual ao outro. Um personagem não é um fantoche na mão do jogador. Muitas vezes a gente acha que só porque o PJ é manipulado pelo jogador, ele é um fantoche. Não é. A gente vai ver tudo isso agora. E a gente vai falar de novo de arquétipos. Tá lembrado o que é arquétipo? Eu já falei na aula passada. Os arquétipos, a gente vai tratar deles, mas a gente vai falar deles em contraposição com os estereótipos. A gente vai ver que uma coisa é você trabalhar com um personagem arquetípico e outra coisa é você trabalhar com um personagem estereotipado. Mas o que é esse estereótipo? O estereótipo é quando a gente faz um retrato generalizado daquele personagem, de uma característica. Por exemplo, quando a gente pega um senhor idoso, a gente vai colocar que ele é ranzinza, que ele é velho, que ele vai colocar todas as características que a gente já conhece de um personagem mais velho e não vai levar em consideração as características e qualidades psicológicas, emocionais, sociais, que vão tornar aquele personagem único. Então a gente trata ele como um contexto generalizado e não humaniza, tratando das suas características específicas, né? Quando a gente trata ele como um igual a todos e não humaniza, mostrando que ele também é único. Então, dentro dessa visão de estereótipos e de arquétipos, nós temos 3 níveis de personagens. A gente tem a personagem unidimensional, que é quando a gente trabalha com apenas um nível de complexidade no nosso personagem. Nós temos os personagens bidimensionais, que são quando a gente trabalha com 2 níveis de complexidade, e nós temos os tridimensionais, quando a gente trabalha com as características físicas, sociais e psicológicas. E quando a gente trabalha com um personagem tridimensional, a gente chama aquele personagem de bem feito. Um personagem bem feito, bem criado, bem desenhado. Porque eu e você, a gente tem características em comum, com certeza. Se eu estou dando essa aula e você está assistindo essa aula, é porque nós dois temos algum campo do conhecimento que nós partilhamos, podemos possivelmente gostar das mesmas coisas dentro da literatura, do cinema, do teatro, mas ao mesmo tempo que a gente partilha características, a gente também tem as nossas especificidades, aquilo que torna a gente único. Você é único, eu sou única, e isso acontece com os nossos personagens, porque eles são seres, a gente tem que humanizar os nossos personagens. A gente não pode tratar ele como qualquer um, a gente não pode generalizar. Um personagem individualizado, um personagem humanizado, é um personagem que a gente trabalha fisicamente, socialmente, psicologicamente. Vamos começar a falar das características físicas? Porque para mim as características físicas são as mais fáceis de desenvolver, quando a gente quer buscar um certo conceito no físico, de aparência, né, do nosso personagem. São as mais fáceis de desenvolver? Sim.
mas é muito fácil de cair na cilada de novo do estereótipo. Dá um Google, para aí o que você está fazendo, dá um Google e pesquisa herói. Você vai ver um personagem parado, forte, de queixo quadrado, o cabelo impecável, possivelmente com uma capa e sorrindo porque é um herói simpático, né? Ou então com cara de poucos amigos porque ele está combatendo mal. Aí depois você pesquisa vilão. Vai estar aquele ser humano quase corcunda, acariciando um gato ou mexendo com as mãos, de queixo comprido, nariz adunco, né? Aquele nariz pontudo, não é tão bonito igual o herói. Isso são visões estereotipadas, são características físicas estereotipadas. É fácil pegar o caminho mais fácil, gente, mas a gente tem que fugir disso. A gente tem que realmente pensar nos nossos personagens, porque as características físicas dos nossos personagens ajudam a tratar, a depois você limitar as relações sociais das personagens, ajuda a gente a definir já características do comportamento, ajuda a definir as características de personalidade. Por exemplo, se eu falar a idade, se eu falar que é um adolescente, um pré-adolescente, legal ele não vai ser. Algum probleminha ele há de ter, ou de ser chato, ou de ser implicante. Agora, se a gente fala que é uma criança de 5 a 6 anos, a gente vai ter que estabelecer um comportamento mais dependente daquele personagem, não é mesmo? E outras vezes, a característica física pode ser o gatilho da nossa história. Vamos pegar um exemplo, a Fiona. A Fiona, toda a movimentação desse nosso personagem, toda a movimentação dela no enredo do primeiro filme era baseado na frustração dela com as transformações físicas que ela sofria. Ou então a punição que ela, não bem punição, mas o jeito que os pais dela encontraram para salvá-la foi trancar num castelo porque ela se modificava durante a noite. Então a história dela era baseada em transformações físicas. Ou então se você pegar o jogo Ico, que eu acho que é para o PS2, edição, confirma aí para mim. Eu acho que a primeira versão foi lançada para o PS2 e o personagem ele era perseguido pela vila dele porque ele tinha chifres. E eles consideravam esse personagem um mau agouro pelo fato de possuir chifres. E o jogo é todo movimentado pelo fato de que ele teve que fugir da vila, ele foi preso e depois ele teria que salvar a princesa, né? Mas o gatilho da história era a característica física de ter chifres. Então a gente pode explorar um pouquinho mais as características físicas. Não vamos pegar estereótipos, não vamos pegar modelos prontos. E depois da característica física, a gente tem que falar das características sociais. Porque eu, você, a rainha da Inglaterra, o carteiro, o açougueiro, todas as pessoas que a gente conhece vão ter grupinhos sociais. Pode chamar de clã, de panela, de tribo, grupinho, clube do Bolinha, clube da Luluzinha. Grupo social. O ser humano é um ser social. E o nosso personagem também é. O nosso personagem é um ser social. Com quem ele se relaciona? Com quem ele se relaciona no trabalho? Com quem ele se relaciona no dia a dia? Ele é um policial? Ele é um detetive? Ele é um homem comum que trabalha numa loja comum e de repente alguma coisa fantástica acontece com ele? Gente, as relações sociais estabelecem comportamento, estabelecem código de crença, estabelece classe social do nosso personagem. Então a gente tem que trabalhar muito bem essas características. E dentro dessas características sociais, a gente tem o que a gente chama de backstory. O que é o backstory? Então, o backstory é a história de fundo de um personagem. É a história que fez ele ser quem ele é, bom ou ruim. O backstory é uma visão emocional, pesada, carregada do personagem sobre o passado dele, sobre o que fez ele ser assim, e muitas vezes o backstory até justifica ele ser quem ele é, pelo menos na cabeça do personagem. Muitas vezes na nossa cabeça também. Muitas vezes também o backstory é mal trabalhado. E tem um jeito da gente trabalhar muito bem. Por exemplo, no Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a gente vê o backstory do Voldemort.
quando ele era o Tom Riddle. E a gente entende como ele foi se tornando tão mal, mas a gente vê que já tinha aquela pontinha dentro dele, quando a gente vê a lembrança do Dumbledore. O passado, o backstory dele se personifica por meio do diário. Então, um backstory bem trabalhado fica muito bacana na história. A gente não precisa saber todo ele. A gente pode ir sabendo aos poucos, a gente pode saber um fragmento. E aquilo lá pode modificar a história, pode movimentar a história. Tratando agora das características sociais. Para as características psicológicas, é porque o nosso personagem ele é mais do que um físico, ele é mais do que ele conhece, ele é mais do que quem ele conhece, né? Ele é dotado de emoções, é dotado de comportamento, sistemas de crença. É muito importante conhecer como ele pensa para a gente poder estabelecer as reações dele frente aos nossos desafios, aos desafios do jogo. Ele é mais envergonhado, ele é mais tímido, ele é mais corajoso, ele é ousado, ele vai pular do abismo, ele vai descer escalando porque ele preza pela segurança. Então a gente tem que trabalhar também essas características psicológicas do nosso personagem. E essas características psicológicas, gente, é a oportunidade de você fazer o seu personagem ser diferente de tudo que a gente já viu. Um bom exemplo é esse seriado da Amazon, o The Boys, que pega os personagens com aquele físico que a gente conhece. O herói tem o físico que a gente conhece de herói, usa capinha, roupinha azul, queixo quadrado, cabelo lindo, mas ele é corrupto, ele é metido, ele é ganancioso. Os heróis têm um conjunto de qualidades psicológicas que não combinam com heróis. E os heróis dentro da trama vão funcionando como os antagonistas. Então é muito legal como esses trabalhos, lembrando que essa série não é de agora. A DC já lançou o HQ deles há muito tempo, só agora que eles tiveram a oportunidade de brilhar. Como eles trabalham as características psicológicas desses heróis que não são nada heróis, são metidos, é que é interessante. Esses heróis são muito interessantes, esses personagens são muito interessantes, porque eles têm o físico, mas as características psicológicas deles não correspondem ao estereótipo que a gente quer ver por aí. Que a gente vê por aí. Que a gente quer, não, a gente nunca quer. Mas que a gente vê por aí. Eles têm o estereótipo do físico, mas a psique é totalmente desconexa do que a gente espera que um herói seja. Gostaram da nossa aula? Gostaram de aprender sobre as características dos personagens? Vamos aprender mais? Bora para a segunda!